Irmãos, agora vamos à exposição da palavra. Como o nosso tempo está avançado, eu vou ser o mais breve possível hoje. Não se preocupe, vai dar para você preparar seu almoço em casa ainda. 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 11. Até porque é um texto que eu já preguei. Eu não vou refazer todos os detalhes exegéticos, explicações bíblicas. Eu quero fazer, como eu passei muito tempo sem pregar, desde dezembro, eu quero fazer uma breve revisão para retomar a minha série de pregações em 1 Coríntios 12, 13, 14, que estou fazendo desde o ano passado. Vamos fazer essa retomada a partir desse texto, fazendo novas considerações. E a minha pergunta para você hoje é: você sabe qual é o seu dom espiritual? Você já sabe qual é o seu? Você sabia que você tem um dom espiritual? Você tem um dom. Ah, qual é? Não sei, hoje eu que te pergunto, qual é o seu dom? O que Deus te deu para você servir na casa de Deus? Para você servir na sua obra? Você fazer para Ele? Uma coisa eu tenho certeza, você tem um dom espiritual. Eu quero que você saia daqui refletindo ou com a resposta de qual é o seu lugar no reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento para interpretá-los, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui está Paulo orientando a igreja, respondendo a perguntas que a igreja fez, e ele começa a responder sobre como se deveria se comportar no culto público, na vida em comunidade, no uso dos dons espirituais. E nessa parte aqui é que ele mostra quais são os dons espirituais, ele nos apresenta quais são os dons espirituais. E a primeira pergunta que a gente faz quando fala aos dons espirituais, lendo aqui, é: o que são os dons espirituais? Quando ele diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que são os dons? Bem, os dons espirituais são capacidades espirituais dadas por Deus para você, para o serviço da igreja. Então, Deus derrama capacidades espirituais, seja para pregar, seja para servir, seja para profetizar, seja para falar em línguas, seja para usar de misericórdia, para administrar, para liderar. Há diferentes capacitações que o Espírito dá para diferentes pessoas, para o serviço no reino de Deus. E essa capacitação ocorre pelo meio de um operar da Trindade. Deus é trino. É tão bonito como Paulo estabelece aqui, mostrando no verso 7, ele diz a manifestação do Espírito. Verso 5, desculpa. E há também a diversidade, é o verso 4 mesmo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade das realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí o que ele diz? Ele diz, olha, primeiro, há diversidade de manifestações. O que? São os dons, são esses carismas, são essas capacitações que quem nos dá, ele diz, mas apesar de serem vários, aquele que distribui é o Espírito. Ele dá agora um termo paralelo, um termo diferente. Para falar de dons, ele diz assim, o ministério é diverso, mas o Senhor é o mesmo. Agora falando de Cristo, ele diz assim, num lugar ele chama os dons de carismas, de capacidades sobrenaturais. Em outro ele chama de ministérios, que vem da palavra diaconia, que vem do diácono da igreja, que é a ideia de serviço, que já esclarece mais o propósito do dom.
O dom, ele é dado para a diaconia da igreja, para o serviço da igreja. E ele vai fazer isso de que maneira? Aí ele diz, ainda a manifestação, verso 6, e a diversidade nas realizações. E a palavra realizações aqui é poder. É a diversidade no poder de realizar. Mas é Deus quem opera tudo em todos. Porque a palavra realizações aqui é energia. Energia é a palavra que está lá, energeia, do grego. Ela há diferentes poderes, mas é Deus quem dá. Então, o dom é essa capacidade para o serviço pelo poder e a energia do próprio Deus. Por isso, a gente também percebe aqui que, já que a palavra carisma do dom, ela vem da palavra presente, da palavra graça, não tem nada de mérito humano. Não é algo que você é o cara, por isso que você prega bem, por isso que você canta bem, por isso que você ensina bem, por isso que você discipula bem, por isso que você lidera bem, tem nada a ver com mérito seu. Você recebeu pela graça de Deus, é presente de Deus, é carisma, é dom. E não é para a sua glória, mas é para o serviço, não é para você ser o cara, é para você ser um servo na casa de Deus, porque é para o ministério, era para a diaconia. E isso vai, e não depende do seu poder. Ah, quem sou eu para ser usado na casa de Deus, você pode dizer. Não depende de você. Não fique achando que você não tem valor, que você não pode ser usado, que quem é você para ser útil no reino de Deus? Não, não depende de você, não é pelo seu poder, é pelas manifestações de Deus. É pelo poder que vem de Deus, é uma realização de Deus. E aí Deus, como ele diz, o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, visando um fim proveitoso, é o que ele vai dizer então. Na verdade, nós como igreja somos como uma grande orquestra, diferentes dons. Uma orquestra é formada por diferentes instrumentos, ao violino, a turma do sopro, a turma de cordas, e no sopro tem vários, unicorda tem vários, e tem da percussão, e tem o piano, há tantos instrumentos, mas quando eles tocam juntos, eles emitem uma só harmonia, uma só música, você escuta só um só tom. Nisso, irmãos, ele traz essa ideia para dentro do que nós somos. O Espírito é o grande regente da igreja. E ele distribui os dons como ele quer, como ele apraz, do jeito dele. E ele nos faz trabalhar em harmonia, assim, para que a igreja se manifeste, para que o Espírito faça nós testemunharmos de Cristo e vivermos como o reino de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de você, você precisa de mim, e quando a gente é operado juntos nos dons do Espírito, nós tocamos essa melodia celestial que faz exalar o bom perfume de Cristo na terra. Porque os dons, como ele diz, ele tem o objetivo eles visam um fim proveitoso, o bem comum, como diz a NVI. É para o serviço. Tem muita gente que acha que o dom, ele é o profeta, e ele vira o... Aleluia! E todo mundo que tem que viver em função dele. Não, não é isso o dom. O dom te faz menor. Em que sentido? Você se torna servo. É o próprio ensino sobre o que é ser grande no reino de Deus. Para Cristo, maior é o que serve. Menor é o que está à mesa sendo servido. Maior é o que serve. Então, o que você precisa saber para a gente olhar a lista de dons? Todos têm dons espirituais. Pastor, mas eu me converti há pouco tempo. Você tem um dom espiritual. Pastor, mas quem sou eu? Eu não tenho nem formação, não terminei nem o primeiro grau. Você tem um dom espiritual. Pastor, mas eu ainda tenho algumas lutas e pecados. Sim, mas você tem um dom espiritual. O que a Bíblia diz é que o Espírito concedeu dons a todos os crentes. Você também não escapa disso.
Você é um dos instrumentos que Deus está usando para exalar a sua música, a sua mensagem sobre a terra. Quero te dizer que Deus pode usar qualquer um, porque é uma capacitação divina. Você pode me olhar pregando aqui dizendo, meu Deus, como eu gostaria de pregar. Sim, Deus pode te usar para pregar também, porque não depende de mim, não é mérito meu, é obra de Deus na minha vida. Assim, Deus pode te usar. Deus pode te usar muito além. Deus pode te usar com dom de milagres. Deus pode te usar para orar pelos enfermos, eles serem curados. Deus pode te usar com dom de profecia, para entregar direção e ajuda na vida dos irmãos. Deus pode te usar com dom de misericórdia, para cuidar dos que sofrem. Deus pode, Deus quer, e Deus vai te usar do poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai e quer te usar, irmão. Não fica dizendo, eu não posso. Você pode, porque não é você, é Deus. Você crê nisso, que Deus é poderoso? Se Deus é poderoso, Ele pode usar até você. Teve uma vez que Balaão estava temando com Deus. Aí, Deus falou com Balaão, e ele teimava. Até que Deus falou através de quem com Balaão? Falou através de um jumento com Balaão. Se Deus fala através de um jumento, quanto mais por mim, irmãos. Não é não? Se você entende que a obra é de Deus, você sabe que Deus pode me usar. E Deus pode te usar também. Se você se colocar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Os dons, eles vão ser dados para você, não para você se ganhar espaço e autoridade na sociedade ou na igreja. Não, é para você ser um servo melhor, para você servir melhor os irmãos, para você ajudar o próximo, não é para se ajudar. Os dons, eles são de igual valor. Não interessa se você está pregando aqui, ou não interessa se você está ajudando no dom de serviço, lá embaixo, ajudando com a administração, com a luz, com a porta, com os carros, com a recepção, com os pão e o vinho da ceia. Todos são de igual valor no reino de Deus. Os dons precisam ser exercidos por amor. Quanto mais amor, quanto mais Deus vai te usar. E é o Deus soberano que decide quem, qual e quando Ele vai usar. Porque é conforme o propósito de Deus. Qual é o teu dom? Deus vai escolher. Quando é que Ele vai te dar? Ele vai escolher. E para quem Ele vai dar? É Ele que vai escolher. É Deus que decide. Quer dizer que eu não devo buscar? Não. A própria Bíblia diz, no final do versículo do capítulo 12 e no começo do capítulo 14 de Coríntios, que nós devemos buscar os dons. Isso quer dizer, então, que então é Deus que decide ou é eu que busco? Não, eu quero dizer que essa relação com Deus é uma relação que, às vezes, pode ser difícil de entender entre a soberania de Deus e a vontade humana, mas Deus nos estimula a buscar, a ir atrás, a ter zelo, a fazer a coisa bem feita, fazer com valor, e, ao mesmo tempo, Ele diz assim, mas Ele vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle, porque Ele é soberano. Assim, nós devemos sim buscar os dons. Então, quais são os dons espirituais? Eu vou pegar agora e vou não somente expor esse texto, mas eu vou trazer outras listas de dons do Novo Testamento. Essas são as principais, fora essa, talvez teria a lista de dons de fala e dons de servir em Pedro, e o dom de casamento e dom de celibato em Coríntios. Quem tem o dom de casamento aí, dá um glória a Deus, né? E o de celibato, dá um aleluia. Não teve nenhum aleluia não, irmãos? E que também tem essa lista de dons, mas eu vou me focar nessas 4 passagens, 2 do texto de Coríntios, que nós estamos estudando, mas também vou pegar da lista de Romanos e da lista aos Efésios, para que eu possa iluminar a sua mente pela palavra de Deus, para você ver quais são os dons, e o meu objetivo é que você vá pensando qual é o meu dom. O que Deus vai me usar? O que Deus me usa? O que Deus tem me capacitado? O meu desafio hoje é que você saia daqui dizendo, eu sei o que Deus vai me usar. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para você que essas listas, elas não batem umas com as outras. O que isso significa? As listas não são exaustivas, apesar de aqui
tem mais ou menos uns 22 dons na Bíblia, no Novo Testamento, não quer dizer que são só 22. Deus usa do jeito que Ele quer, dando capacidades como Ele bem entender. Então, por exemplo, em nenhuma lista aqui tem dom de intercessão, mas quem acha que Deus dá dom de intercessão para as pessoas? Quem acha aqui? Amém. A gente entende que Deus levanta algumas pessoas com dom especial para uma vida de oração, mas não está nas listas. E assim por diante. Assim como hoje, Deus tem dado capacidade, Deus dá capacidade. Quem acha que Deus dá dom para adoradores cantarem, para músicos? Quem acha que Deus capacita? Dá dom especial, mas não está em nenhuma das listas do Novo Testamento. Então, essas listas, elas não são exaustivas. Mas eu vou pegar os dessa lista de Coríntios, Romanos, Efésios e 1 Coríntios 12, 28, e eu vou olhar um por um com vocês, e aí você vai se identificando, para a partir daí, sabendo que Deus te deu, que não é por mérito seu, é pela graça de Deus, e que Ele vai te usar, e que você só precisa crer e trabalhar, porque no poder de Deus, você vai sair daqui para ser usado com poder no Espírito, na obra dEle, em nome de Jesus, irmão. Então, os dons, eles não são, irmãos, também a gente fica achando assim, um dom, só quem pode orar é quem tem dom de intercessão. Só quem pode ofertar é quem tem dom de generosidade. Só quem pode ensinar é quem tem dom de mestre. Não. Os dons, eles são intensificações ou especializações de obras que ocorrem em todos os crentes. Todo mundo evangeliza, mas alguns Deus dá uma capacidade especial de evangelizar. Todos devem ensinar, mas alguns Ele dá uma capacidade especial de ensinar. Todos devem evangelizar, mas alguns Deus dá uma capacidade especial de evangelizar. E aí, de maneira didática, eu dividi em algumas classes de dons. Isso não é natural ao texto, eu estou botando assim só para ser mais didático para você. E eu classifiquei alguns dons espirituais, que pode ser que você esteja encaixado aqui em dons de fala, que Deus derrama para algumas pessoas para falar. O primeiro dom é o dom de apóstolo, ou, eu já vou te colocar para você, ou o dom de missionário. Porque existe duas diferenças quando se fala em apóstolo no Novo Testamento. Existe um grupo chamado os apóstolos, que cessou. Não existe mais apóstolos hoje. Amém, irmãos? Paulo, Pedro, Tiago, João, aqueles 12 mais Paulo, eram únicos, porque havia um pré-requisito para ser apóstolo de Cristo. Quem sabe dizer qual é? Eu preguei aqui em Atos capítulo 1. Você precisava ter sido testemunha ocular de Cristo, da ressurreição e das suas obras. Alguém aqui pode cumprir esse pré-requisito? Ninguém. Se a gente não pode cumprir esse pré-requisito, os apóstolos eram aqueles e ponto. Não dá para ordenar o pastor Afonso agora é o apóstolo Afonso, não dá. Aqueles eram únicos. No entanto, nós vamos ver no Novo Testamento outras pessoas sendo chamadas de apóstolo de uma maneira diferente. Barnabé é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo. Tem o Júnia, que é até uma mulher, provavelmente, ela é chamada de apóstola. Quem eram essas pessoas? Porque a palavra apóstolo, a tradução da palavra apóstolo seria enviado. Não foi traduzido, porque como havia os apóstolos, virou uma espécie de ofício. Mas significa alguém que é um enviado. E havia aqueles que foram os enviados de Cristo, que eram os 12 mais Paulo, e houveram também agora os enviados da igreja. Os enviados da igreja, esse dom de aqueles que são enviados da igreja, como Paulo e Barnabé, sendo enviados em Atos capítulo 13, para ir até as nações, pregando a palavra, plantando igrejas, e assim, entre os outros irmãos, nós chamamos eles hoje de missionários. São aqueles que estão aí, abrindo igrejas, abrindo trabalhos, plantando igrejas, seja em outro bairro, seja em outra cidade, seja em outro país. Por exemplo, uma pessoa que eu reconheço aqui, para iluminar você, algumas, que tem esse dom, é o próprio pastor Afonso. O pastor Afonso, ele é um apóstolo. Alguém que tem esse dom. O coração do pastor Afonso, ainda que ele seja um bom pastor, mas o coração dele está
tá abrindo igreja, está nas comunidades. Ele plantou pessoalmente, envolvido Vila Luizão, Santa Rosa, Tibiri. Agora mesmo a gente está num trabalho de revitalização da igreja do Parque Vitória. Quem é que está lá, sentadinho, participando das reuniões, liderando? É o pastor Afonso, está no coração dele, ele é bom em fazer, ele sabe fazer, Deus capacitou ele para fazer, e ele supervisiona, ele levanta outros líderes, ele tem esse dom de fazer a igreja avançar. Assim como também nós temos a Luciana, a Lúcia, a Juliana, a Nádina, o marido o Julian. Eles estão no meio Oriente Médio, são missionários, enviados à igreja. Então, esse é um dom, quem sabe Deus não te usou. Tem uma irmã aqui da igreja, dá um tchauzinho aí, a irmã, a irmã que tem um coração missionário é Jaqueline, não, Jéssica, a irmã Jéssica. A irmã Jéssica entende que Deus tem chamado ela para o campo missionário, entre outros que estão aí plantando igrejas. Então, quem sabe Deus não está chamando você também para ser um plantador de igreja, plantador de novas células. Por exemplo, o Hugo aqui. Levanta aí, Hugo. Levanta esse rapaz. Esse rapaz aí é meio tantã, né? Vocês conhecem o Hugo, todo mundo conhece. Você já deve ter... Ele até guardava os nossos carros aí até pouco tempo, né, Hugo? Só que agora ele está cheio da grana aí. Tá, Hugo? Não é assim também, né? Está empregado. Pouquinho. Pode sentar, Hugo. Hugo mesmo, apesar de ser um cara engraçado, cheio de doidice na cabeça dele, mas ele é doido e vai plantando igreja do jeito dele, com os defeitos dele, mas ele plantou igreja em São José de Ribamar, que hoje Chico, junto com o Chico, ele plantou igreja lá na Gancharia. Por quê? Porque não é mérito de Hugo. Você entende isso? Não é mérito de Hugo. É um dom que Deus deu para ele, para a família dele, para a esposa dele. E isso, Deus usa qualquer um, até tu. Até Hugo. É, Hugo? Acho que Deus usa até tu, né? Glória a Deus. Até eu, Deus usa. Então, outro dom, também da palavra, o dom de pastorear. É a capacidade que Deus dá de homens e mulheres guiarem e liderarem o povo de Deus pela sua palavra, aquilo que eu estou fazendo aqui. É um dom que muitas vezes nós olhamos em muitos dos líderes de célula, dos discipuladores da igreja, e muitos dos irmãos são aqueles que estão cuidando dos irmãos, aqueles que ensinam, que guiam, que discipulam, que aconselham, que pastoreiam, que cuidam do povo de Deus. Está muito ligado aos pastores e presbíteros da igreja, os líderes, mas também é um dom que está no meio da igreja, sendo em meio a irmãos que cuidam uns dos outros. Quem sabe você não é alguém que Deus chamou para estar cuidando dentro da sua célula, no meio do discipulado, entre outras situações, o povo de Deus. Esse é um dom que acho que tem se manifestado nos últimos anos na minha vida, no trabalho pastoral, tanto com pastores como com a minha igreja e etc. Também o dom de ensino, é um dom que eu me identifico nos últimos anos especialmente. Não me identificava no passado, mas nos últimos anos eu tenho visto Deus me usar na área do ensino, tanto que me tornei professor, diretor do seminário, e que é uma capacidade que você tem de ensinar a palavra de Deus aos irmãos, muito ligado à didática, à capacidade de você passar o ensino da Bíblia de maneira acessível aos irmãos. Por exemplo, o pastor Afonso tem muita didática, tem esse dom. Tem alguns dos nossos líderes de célula, alguns dos nossos professores da escola dominical, por exemplo, Roberto, esse senhor alto aqui, a gente é professor de escola dominical desde jovem, quase desde adolescente. E, apesar de eu ser o pastor da igreja, eu sempre fui esse metido, gostava de liderar, estar na frente, Roberto sempre foi calmo, pacato, na dele. A gente sempre liderou a sala de jovens. Eu tinha uma sala, a dele. A dele dava 30, a minha dava 4. Era todo tempo assim. Aí eu fazia campanha e tal, e a dele ficava com 40, a minha com 5. Ele sempre teve mais aluno do que eu. Por quê? É um dom que Deus deu para ele de ensinar, e de alguma forma ele atrai as pessoas. Quando ele ensina, e eu quando eu ensino, eu espanto, né? Tem aqueles, quem sabe você não tem esse dom?
Deus deu esse dom. E ligado ao dom de ensino, há o dom de conhecimento. A palavra de conhecimento é a capacidade de aprofundar, você estudar a palavra de Deus e se aprofundar nela. É a capacidade de você ler e talvez Deus, junto com esse dom de conhecimento, pode dar dom capacidade para aprender hebraico, aprender grego, aprender história, geografia bíblica, para conectar os textos, de interpretação, de entender as coisas espirituais. É o dom de conhecimento, está muito ligado ao dom de mestre. Por isso os dons, eles normalmente não se manifestam, não é uma coisa que só você tem que dar nome para o seu dom. Isso é bobagem, eu não acredito que a gente tem que sair, meu dom é esse, meu dom é aquele. Mas até porque os dons, eles precisam muitos estar ligados um ao outro. Por exemplo, como o dom de pastor e o dom de mestre estão ligados. O dom de mestre e o dom de conhecimento estão ligados. Há também o dom de evangelizar. Algumas pessoas têm uma capacidade especial de compartilhar de Cristo. A gente tinha aqui o pastor Pedro. Quem lembra do pastor Pedro? Nosso pastor ainda, querido. Ninguém lembra mais do pastor Pedro? Todo mundo, né? Pastor Pedro, assim como o pastor Paulo Ramos também, ele vinha, pregava. Quando o pastor Paulo fazia apelo, o pastor Pedro fazia apelo, aqui enchia de gente. Eu faço apelo, quem quer Jesus? Eu só posso esperar. Eu dou um chocolate para quem vier, não vem ninguém. Mas o pastor Pedro só falava, irmãos, quem quer entregar sua vida para Jesus? Aí vinha aquele monte de gente. É dom, irmão. Eu não tenho que invejar o dom dele, nem ele o meu. É dom. A gente sabe que Deus levantou, por exemplo, alguém que é um evangelista, é o Chico aqui, também conhecido como Gilmar Santos. Quando ele abre uma célula nova, às vezes eu levo 1 ano para ganhar 3 pessoas, 2 pessoas, e Chico, 1 mês, a célula dele está lotada. Não é? Pense numa potência, né? Chico, tem umas pessoas que são assim. Agora mesmo eu estava falando com o Mateus, no nosso discipulado essa semana. Cadê o Mateus? Mateus está ali em cima. Ele está dizendo, rapaz, eu tenho um irmão na minha célula, um amigo, está lá na minha célula, o Rui. Rapaz, o Rui tem dom de evangelista. Eu tenho visto, só nas últimas 3 reuniões, ele levou não sei quantas, umas 10 pessoas diferentes. Eu não lembro os números. Talvez possa estar exagerando, mas tem gente que tem esse dom, esse talento espiritual para evangelizar, que talvez seja você. Aí você é um bom vendedor e nem sabe. Deus te deu um dom, não é só para você ganhar dinheiro, é para você falar de Jesus também para as pessoas, aleluia, né? Então, irmão, qual é o seu dom? Se for esse, e aí é que está. Muita gente na célula, o líder faz tudo, não. Tem um na célula que é um bom mestre, ensina. Tem um pastor que é aquele que reúne a galera, vamos visitar o irmão que ficou doente. Tem que ter um que ele é um evangelista, às vezes ajudando, é a pessoa que mais traz gente para a célula. A igreja é um corpo, que uma célula para funcionar bem, todos os dons precisam estar funcionando por meio de diferentes pessoas. Mas qual é o seu dom? Se você não estiver operando no seu dom, você não vai estar só atrasando a sua vida espiritual, como você pode estar atrasando a sua comunidade, a sua célula, a sua igreja. Deixe-se usar. Deus precisa te usar. Supra a sua comunidade, a sua célula naquilo que Deus te chamou. Leve isso a sério, porque se Deus te colocou na sua célula com dom de evangelista, é porque Ele espera que você trabalhe lá. Tem um dom também, que é o dom de profecia. O dom de profecia é um dom, na Bíblia, assim, que ele aparece em várias manifestações diferentes. Por exemplo, tem a pregação, porque o dom de profecia é a capacidade de entregar uma mensagem da parte de Deus. Você é alguém que está falando da parte de Deus. Então, a própria pregação é uma manifestação profética. Eu estou entregando para você uma palavra da parte de Deus. Mas não é só a pregação que se manifestaria como profecia, mas também Deus dá elocuções, inspira pessoas para, por exemplo, trazer uma fala inspirada, uma revelação, uma direção, um consolo, um conselho, por meio da revelação a alguém. Alguém aqui já viu alguém ou já recebeu uma palavra de profecia nesse sentido, como inspiração? Faça um sinalzinho aí. Muitos de nós sabemos bem o que é isso que nós estamos falando. Eu mesmo já tomei muitas decisões por meio de sonhos e palavras, por meio de profecia que Deus falou comigo. Eu poderia até dizer que
A minha decisão de virar pastor, a minha decisão de vir para a igreja, foi por meio de experiências pessoais com Deus, onde eu posso dizer que Deus falou comigo. E eu entendi que essa era a direção de Deus para a minha vida. Ainda que na minha próxima pregação, por isso que eu quis fazer essa pausa, para dar uma relembrada, eu vou falar basicamente sobre o dom de profecia em detalhe, porque muita gente usa muito errado o dom de profecia, acha que é para virar uma mãe de Iná gospel. Não é mãe de Iná gospel, não tem nada a ver com isso. Nem é para virar uma cartomante evangélica, aquelas coisas assim. Mas na próxima pregação eu entro no detalhe para explicar exatamente como funciona essa manifestação profética. E também a gente vê que o dom de profecia corre por meio de denúncia social, especialmente no Antigo Testamento. Pessoas que Deus levantou no Antigo Testamento, que denunciava a injustiça, a perseguição, os pobres e etc. Também tem o dom de sabedoria, que é a capacidade e a sabedoria de aplicar a Bíblia a questões práticas. E muito usado por pregadores, aconselhamento bíblico, alguém que consegue pegar e ajudar com uma palavra sábia, por uma aplicação da palavra de Deus na vida de alguém, muito usado por líderes. Por exemplo, pastor Afonso é alguém que eu entendo que tem o dom de sabedoria, manifesta o dom de sabedoria, tem hora que ele tem umas sacadas assim que eu digo, é só Deus mesmo, porque se fosse o meu sogro não era, né? Estou brincando, antes que eu apanhe depois, né? Assim, tem horas que o pastor Afonso é genial em algumas sacadas, e é a manifestação do dom de sabedoria, está muito ligado ao pastoreio, aconselhamento, pregação. O próprio dom de línguas, que é um dom atual, por exemplo, eu posso dizer que, para você, eu falo em línguas, muitos dos irmãos aqui têm dom de línguas, ele é ligado ao dom de interpretação, a gente vai falar sobre ele na próxima pregação, que é línguas e profecia, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele é uma manifestação profética, é uma fala inspirada da parte de Deus. O próprio Pedro, quando vai explicar Pentecostes, dele falando em língua, ele cita o texto de Joel, dizendo que naquele dia, Deus, os seus filhos profetizariam, suas filhas profetizariam, e então ele associa o dom de línguas à profecia. Então é uma obra, mas para que serve o dom de línguas? É um dom de oração. Sabe, todo mundo não foi chamado para orar, mas alguns recebem essa capacidade especial de oração, onde você consegue orar com mais fervor, com mais intensidade, isso te capacita a andar no mundo mais do sobrenatural, da profecia, e Deus tem derramado o dom de línguas, e você, quem sabe, não vai receber desse dom de línguas espiritual, o dom de interpretação de línguas. Eu mesmo já estive em culto, por exemplo, com o pastor Maciel, e eu estava orando em línguas, e o pastor Maciel interpretou, entendeu aquilo que eu estava orando para mim e para a comunidade. Tem o dom de exortação e consolo, que a gente vai olhar, que é alguém que fala uma palavra por meio da própria pregação, por meio de aconselhamento, e não só fala, mas por meio de atitudes também, para ajudar alguém que está caído, que está em pecado, que está desanimado. Muita gente acha que a exortação é dar porrada, mas a exortação é consolar, é levantar, é trazer uma palavra de ânimo, e se juntar a alguém. Tem os dons de milagres, que é o que vocês estão doidos que eu fale, eu sei, fica naquela expectativa, falar de dom, tem que falar de milagres, e de fato, vai falar de dom de milagres, que no texto de 1 Coríntios mesmo, que é uma capacidade espiritual, aconteceu muito nos apóstolos, por exemplo, onde eles realizavam atos milagrosos. Por exemplo, eu vou dar exemplo para você entender o que é ato milagroso. Jesus fez a multiplicação dos pães, amém, irmãos? Andou sobre as águas. São milagres. Teve uma vez que Paulo olha para o cego Elimas e diz assim, fique cego. E na hora, Elimas fica cego. Tem uma hora que alguns fazem chacota de Eliseu e Eliseu manda os ursos perseguirem aqueles meninos que estavam fazendo chacota da careca dele. Esses milagres, Deus usar homens e mulheres com milagres assim, é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para alguns homens, até quem sabe ressuscitar mortos, etc. Entre os dons milagrosos há o dom de curar. Alguém aqui tem o dom de curar, não? Entende que tem o dom de cura? Então tem que usar, irmão.
E outra coisa, temos que buscar da parte de Deus. Se tem alguém doente na célula, ele diz, vamos orar. Ele tem uma fé especial, uma oração especial, uma direção especial de Deus para aquilo. E Deus faz cura hoje no meio da sua igreja. Amém, irmãos? Os dons, inclusive, eles anunciam aquilo que a igreja é e vai ser no futuro. No dia do Senhor, nas últimas coisas, não vai haver doença, não vai haver mal, não vai haver corona, não vai haver pandemia, não vai haver morte. E Deus começa a anunciar isso já hoje, no meio da igreja, operando curas poderosas por meio da sua igreja, dizendo, em Cristo e no poder de Cristo, a doença já foi derrotada. Sim, Deus usa pessoas hoje dentro da igreja com esse dom. Deus pode usar você. Deus pode usar você. Busque de Deus. Há dons de fé que estão ligados aos dons. É pessoas que têm uma capacidade de tomar atitudes ousadas pela fé. Que está normalmente ligado a outros dons. Alguém que tem coragem de dizer assim, eu vou agora abrir uma igreja. Ele não tem dinheiro, ele não tem condição, ele não tem nada, mas Deus, ele vai numa fé tão grande e Deus faz. Eu vou abrir agora um centro de tratamento para dependentes químicos. Ele não tem R$1, ele não tem um terreno, ele não tem nada, mas ele vai na fé, crendo que Deus vai com ele e vai fazer. Tem o dom de discernimento de espírito, porque até mesmo nas manifestações, a gente tem que ficar de olho para ver, será que isso é uma manifestação demoníaca? Isso vem da parte de Deus? E algumas pessoas dentro da igreja têm esse discernimento. Alguém aqui entende que tem essa percepção? Você está vendo alguma coisa acontecer, você consegue entender, discernir se isso vem de Deus ou se isso não vem de Deus. E por fim, tem os dons de serviço. Tem aqueles que têm a capacidade de liderar. Deus a alguns dá esse dom. Pessoas que são capazes de liderar pessoas e processos dentro da igreja. Está ligado aos dons dos pastores, muitos têm os dons de liderar, alguns líderes de célula, líderes de ministério. Talvez você, que tem o dom de liderar, não está sendo usado na comunidade, no meio do povo de Deus, naquilo que Deus te colocou, porque você fica tímido em se permitir ser usado por Deus. Deus pode te usar. E você pode dizer, mas quem sou eu? Eu sou só uma senhora, eu sou só um adolescente. Sim, não é por você, vem de Deus. Assim como tem um dom de administração. Aqueles que são motivados para pensar nos problemas, cuidar da comunidade, o que está acontecendo, buscar soluções práticas, fazem planejamentos e trabalhos na tomada de decisão, cuidam do financeiro, por exemplo. Aqui tem a pastora Cristina, a pastora Deusimar, tem a irmã Márcia, Liliane. Então, quantos envolvidos nesse trabalho? Talvez você tenha esse dom, pode estar servindo a comunidade, ajudando na contabilidade, ajudando na organização das ações sociais, dos congressos, gente que está envolvido na parte administrativa, tem esse dom no meio da igreja. Assim como ligado a ele, tem o dom de serviço, também chamado de dom de ministério, que é a capacidade de servir. E ele está ligado aos outros dons. Tem às vezes, eu vejo muito no Ed. O Ed está por aí, não? Eu vejo muito no Ed esse dom. Assim, tem alguém com dom de pastor, mas o Ed ele ajuda, ele prepara os PowerPoints do pastor Afonso, do pastor Francisco, ele arruma o som, ele que organiza os outros ministérios, ele serve todos os outros ministérios. Não tem gente que tem um dom de servir? Tem o irmão Luiz, cadê o irmão Luiz? Está aí o irmão Luiz? Da Leonor? Não está hoje de manhã? O irmão Luiz é alguém que gosta de servir, ele adora carregar uma cadeira, arrumar uma mesa. Tem gente que tem esse dom. Talvez você tenha esse dom de servir as pessoas, servir os outros dons, assim como tem o dom de ajuda ou socorro, aquele que tem a capacidade de ajudar e socorrer quem está sofrendo, aquele que levanta o caído, que ajuda na cesta básica. Por exemplo, tem uma pessoa aqui muito característica na igreja com esse dom, que é a Milena, da Mulheres que Abraçam. Quem acha que a Milena tem esse dom aí, né? Vocês conhecem lá? Ela gosta, né? Ela quer envolver com as pessoas que sofrem, ela ajuda, ela levanta, e tem outras, muitas. Isso é um dom muito forte na nossa comunidade aqui. Tem muitas pessoas assim, envolvidos com trabalho social, muito forte. Eu vejo esse dom na Elane. A Elane está aí hoje? Cadê a Elane? Todo mundo que eu chamo não está aí, olha que a igreja está cheia, né? A Elane, sabe, ela cuida e ela vai no hospital, e ela leva, e ela volta.
E tem gente que tem esse dom, quem sabe não é o seu. Tem o dom de misericórdia, que é você se envolver e ter empatia com os problemas físicos, emocionais das pessoas. Está ligado muito ao dom muito próximo à ideia do dom de socorro, de ajuda. E, por fim, o último dos dons que eu apresento hoje, está lá em Romanos 12, o dom de contribuir. É engraçado que a gente nunca olha contribuir como um dom, mas está na lista de dom. O dom da contribuição. Deus derrama uma capacidade em alguns membros da igreja para serem muito generosos. Muito generosos. E justamente, normalmente, para essas pessoas, ele dá para todos, mas para essas pessoas, Deus, quando ele começa a ser usado no dom, aí que ela prospera. Você já viu alguém assim? Pessoa que tem esse dom de contribuição? Por exemplo, tem gente que chegou aqui e deu o telhado da igreja todinho. Deu esse piso todinho. Disse, não, o piso eu dou, o telhado eu dou. Tem gente que tem um dom especial de Deus na área financeira, e para esses mesmo é que Deus prospera, faz ganhar, faz prosperar, porque tudo que ele recebe, ele oferta, ele sustenta. Deus levanta alguns homens dentro da comunidade para sustentar. Você lembra do ministério de Jesus, que ele era sustentado por algumas mulheres viúvas? Quem lembra disso? Deus levanta gente assim. Quem sabe não é você que tem esse dom, que Deus levantou, e você não pode ser infiel ou negligente no dom que Deus te deu, porque é para isso que Deus vai te abençoar e te prosperar. E assim, os dons, como termina o texto dizendo, eles são universais, quando ele diz no 11, mas é um só, o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas. Não é que nós somos diferentes, é um Espírito só. E ele faz como lhe apraz a cada um individualmente. Por isso eu queria concluir dizendo que o nosso desafio, apesar de eu te estimular a pensar em qual é o seu dom, o nosso desafio não é dar nome aos dons, mas estar disposto a servir pessoas, na certeza de que Deus nos dará poder para ministrar. Quem quer servir pessoas aqui? Amém? Aí talvez você fique tímido, mas quem sou eu? Você fica embaraçado, fica constrangido. Não depende de você. O que Deus te colocar no teu coração, paixão, vontade, aquilo que você, ou quando você se dispuser a fazer, faça. Deus vai te dar poder. Exercer os dons vai encher o teu coração de alegria. Vai encher teu coração de alegria. Irmão, quando você vive para servir, você é feliz. Você é feliz, você encontra um propósito na vida. E aí, porque a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E a própria sociologia humana diz que aquele que é generoso, aquele que é servo, aquele que ama, ele experimenta um nível profundo de satisfação interior, enquanto que aquele que acumula, aquele que guarda, aquele que quer para si, ele está todo o tempo insatisfeito. Tem aquela história de alguém que estava sofrendo muito, mas um dia ele olhou uma outra pessoa e ele resolveu ajudar. E ele cuidou, quando ele percebeu, de tanto cuidar o que sofria, ele esqueceu e foi tratado dos seus próprios sofrimentos. É isso que é o amor cristão. Quanto mais a gente se propõe a servir, por mais que inicialmente o mundo egoísta vai dizer, você vai perder tempo, mais satisfação você vai ter. Mais a sua vida vai se encher de amor, que é tudo que queremos. Amor, como queremos uma vida cheia de amor. Quanto mais você servir, não querendo receber amor, mas quanto mais amor você der, mais amor a sua vida será. E quanto mais você estiver disposto a servir, mais Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Porque Deus quer derramar o Espírito, não é para a gente ficar... Deus quer derramar o Espírito é para quem vai servir, para quem vai fluir nos dons, para quem vai amar, para quem vai cuidar. E Deus vai te usar, te deixar cheio do Espírito, para fluir nos dons de Deus. Amém? Vamos terminar ficando de pé. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui para a gente concluir, cantando uma canção, orando a Deus, pedindo para que Deus nos encha do seu Espírito e nos use. Assim eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora e orasse, dizendo, Senhor, me usa. Eu sei que o Senhor pode me usar. E eu quero te convidar a começar a fluir nos dons hoje. Deixa o individualismo para trás. A partir de hoje você vai fluir nos dons.
Deixe a timidez de lado, não depende de você. Deixe o individualismo de lado, passe a amar. Vamos fluir nos dons espirituais nessa igreja, em nome de Jesus, irmão. Comece a orar onde você está, levante as suas mãos. Comece a dizer: Espírito, me enche, me usa, derrama dos teus dons sobre mim. Derrama. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.